Oi, gente, boa noite. Sexta-feira, vim trazer o conselho do Padilha para o final de semana para vocês, tá? Como sempre, vou tirar os montinhos e depois eu falo o que eu tenho que falar. O conselho do guardião. Primeiro montinho do espelho, desculpa, gente, do espelho. Segundo montinho do perfume. E terceiro montinho do punhal. Então, gente, hoje eu vim falar, né, a espiritualidade é sinistra. Ontem, quinta-feira, né, agora minhas reuniões, né, no Evangelho Online, eu tenho feito as quintas, né, e saiu um estudo do dia lá, eu até anotei aqui, reconciliar-se com seus adversários, né. O estudo de ontem, da minha reunião no Evangelho no Lar, foi sobre isso, porque o que acontece? A gente não entende, mas algumas coisas acontecem na nossa vida e a espiritualidade vem nos preparando com antecedência, né? Mas a gente não tem noção do que pode vir a acontecer depois. Mas já é a espiritualidade trabalhando, nos dando discernimento, né? Para quando acontecer aquela situação, a gente saber lidar com aquilo. Por mais que às vezes a gente saiba na teoria, quando chega na prática é diferente, né? Nem tudo a gente consegue dominar e fazer conforme a gente entende, né? E esse estudo ontem fala o que acontece. Nós temos muitos irmãos, né, menos esclarecidos, que são nossos inimigos em vidas passadas e que, conforme a gente está encarnado, fica mais fácil deles prejudicarem a gente, né? Aqui fala que a gente fica, né, um alvo fácil para os espíritos, né, desencarnados. A gente, quando está no corpo físico, a gente vira um alvo fácil para espíritos, né, de menos esclarecido quando querem interferir nas nossas vidas, né? Então, se a gente não tiver policiamento da nossa conduta moral e um caráter bom, eles vão ter portas para prejudicar a gente. Mas eu tenho percebido também o que acontece, que algumas, né, atitudes nossas em relação ao próximo, tipo assim, uma pessoa está precisando de esclarecimento espiritual. Eu, com a Padilha, né, e com meus outros guias, eu tento fazer isso, ajudar a pessoa a se encontrar espiritualmente, se encaminhar, né, porque a vida não é só material, né, gente, a gente tem que equilibrar o material, né, com o espiritual. E eu tento fazer muito isso com as pessoas à minha volta. E então, os irmãozinhos menos esclarecidos que são, né, que tem problemas com essas pessoas, automaticamente eles vão fazer o quê? Eles vão vir em cima de mim, querendo me prejudicar por eu estar, né, tentando tirar o véu da ignorância
dos olhos daquela pessoa que eles prejudicam. Infelizmente acontece isso no mundo espiritual e a gente acaba, né, pegando uma carga muito grande das pessoas. Por isso que uma vez, eu não sei se eu já falei no vídeo anterior, uma vez eu fui conversar com um pastor da Igreja Universal e ele falou para mim: o único problema é você estar santificada. Justamente por causa disso, porque quando a gente trabalha em prol do outro, em relação ao espiritual, se não estivermos santificados, vem tudo em cima da gente. E a gente tem que ter, né, equilíbrio psicoemocional para a gente não deixar, né, essas coisas nos afetar, esses irmãozinhos menos esclarecidos nos afetar, né? E isso é real, gente. Eu estava conversando, né, com mais outras pessoas e acontece mesmo. A gente tem que estar muito firme, né, no nosso caminho espiritual para a gente não pegar respingos nos outros. Porque se eu estou tentando te ajudar, te esclarecer, né, espiritualmente, tudo quanto é irmãozinho espiritual que tiver à sua volta, querendo te prejudicar, vai vir em cima de mim. E também acontece que alguns desses irmãos espirituais podem ser inimigos nossos de vidas passadas, entendeu? Tipo assim, eu posso ter meus inimigos de vida passada, você pode ter os seus. Cada um tem, né, a sua carga reencarnatória, os seus karmas, né, os seus inimigos de vidas passadas ou seus amigos, porque também a gente faz muita amizade conforme nossas reencarnações, e também tem espíritos bons tentando nos ajudar, nos encaminhar na nossa caminhada terrestre. Mas, para depender muito desses espíritos que estão perto da gente, depende muito da gente também, do nosso caráter e da nossa conduta moral. Se a gente tiver uma conduta moral, né, duvidosa, a gente vai estar abrindo portas só para espíritos menos esclarecidos estar perto da gente, nos influenciando. Agora, se a gente tem, né, uma conduta moral boa, um caráter bom, a gente tenta, né, andar certo na honestidade, a gente vai ter mais irmãozinhos de luz próximos da gente, né? Então, a gente tem que ter, o pensamento muito forte no bem, tá? Se policiar muito, porque quando esses irmãozinhos vêm querendo nos atingir de alguma forma, nos prejudicar de alguma forma e não encontram na gente, né, brechas, porque a gente dá brecha, gente. Por mais purificado, por mais bonzinho que a gente seja, a gente dá brecha, porque a gente tem oscilações de humor, de energia. Mas se caso eles, né, nessas oscilações que a gente tem, nesses, né, desequilíbrios psicoemocionais que a gente tem algumas vezes, eles não conseguirem nos atingir, como ele vai tentar nos atingir? As pessoas do nosso convívio, as pessoas que vivem, né, à nossa volta, eles vão aproveitar dessas pessoas à nossa volta para tentar nos prejudicar. E se a pessoa, né, as pessoas à nossa volta tiver energia, né, tiver abrindo portas, tiver uma energia negativa, né, uma má conduta, né, um mau caráter, eles conseguem dominar essas pessoas, eles conseguem fazer essas pessoas prejudicar a gente de alguma forma. Então, por isso que é muito bom a gente sempre tentar estar equilibrado emocionalmente, porque senão a gente dá muito poder para esses irmãos. E às vezes a gente não tem noção do que a gente tem feito, mas a gente trabalha, né, para irmãozinhos menos esclarecidos sem saber. Por isso que eu falo também que o mundo espiritual, ele trabalha aqui muito com a gente. Eles estão aqui o tempo todo, a gente não pode ver, mas quem tem sensibilidade sente a presença, sente a energia do ambiente, do lugar, das pessoas, entendeu? E pode o mundo falar: você é louca, você é louco, mas acredite na sua intuição, acredite no que você sente, tá? No que você vê, nem que não seja com os olhos materiais, mas com seus olhos espirituais, porque o mundo material existe e o espiritual também. E por mais que as pessoas não acreditem, acontece. Se você estiver bem ligado, prestando atenção em tudo à sua volta, você vê como esses irmãozinhos menos esclarecidos manipulam
as pessoas à sua volta para tentar te prejudicar, para tentar te desestabilizar psicoemocionalmente. E se você não tiver, como eu vou dizer, bem, eles acabam chegando até você, né? Porque eles vão agir de todas as formas, de todas as artimanhas possíveis para te prejudicar. Então, por isso que é muito bom a gente ter racionalidade. Se uma situação você vê que você vai perder o seu equilíbrio, se afaste, né? Se afaste de pessoas negativas, se afaste de situações negativas e se afaste de tudo que desestabiliza e baixa a sua vibração. A gente não é obrigado a conviver com coisas de pessoas e situações que desestabilizam a gente, ainda mais quando a gente, trabalha com uma coisa tão importante que é o espiritual, tentando esclarecer tantas pessoas, encaminhar tantas pessoas para engatear em relação ao espiritual. Se a gente não tiver blindado e protegido, a gente cai firme, né? E tem coisas que desestabilizam a gente tem que ter força, senão a gente não consegue. Aí a gente fica aí, desequilibrado, com um monte de ego em cima e não entende por quê. Então eu falo, gente, vamos ter raciocínio, vamos ter equilíbrio, muito equilíbrio, não deixar situações e pessoas desestabilizar a gente, para a gente não abrir porta, não baixar nossa vibração para esses irmãos menos esclarecidos que tentam nos prejudicar, tá? Mas lembrando que eles só usam as pessoas à nossa volta para tentar nos prejudicar se a pessoa tiver a mesma vibração que ele, né? Se a pessoa tiver uma conduta errada, se a pessoa tiver um caráter duvidoso, aí eles agem, em relação à pessoa para vir prejudicar a gente de alguma forma. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, muito, né? E eu trouxe um negocinho aqui para falar que sobre esse negócio dos irmãos, que já morreram ou de vidas passadas que prejudica a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frasezinha que fala muito disso: morto animal, morto veneno. Quer dizer, quando você tem um inimigo em terra aqui, encarnado, a pessoa morre e a gente acha que acabou tudo, que a pessoa não tem mais como prejudicar a gente. Engano nosso. Tem sim, tá? Pode ser que a pessoa morra e lá no espiritual ela trabalhe de alguma forma para prejudicar a gente. Então, essa frase morto animal, morto veneno não é real, gente. Porque eles lá do outro lado podem sim prejudicar a gente. Tanto que da mesma forma que os espíritos de luz podem agir, trabalhar para nos ir direcionando, nos ir intuindo para lugares bons, lugares com pessoas de boa índole, esses irmãozinhos, menos esclarecidos também têm esse poder, tá? Mas lembrando que tudo depende da nossa conduta moral, do nosso caráter, para eles, interferir nas nossas vidas. Você vai atrair o que você mais vibra. Se você vibrar negativo, você acaba atraindo muitos irmãozinhos menos esclarecidos para perto de você. Se você está tentando ser uma pessoa melhor, ter um esclarecimento espiritual, você vai trazer para perto de você irmão mais esclarecido, irmãozinhos de luz. Aqui eu trouxe para vocês para explicar sobre as obsessões que tem, A obsessão, quando um espírito menos esclarecido está em cima de você, ele domina, consegue exercer sobre a pessoa, sobre você. Tipo assim, ele vai te dando sugestões negativas e você vai abraçando aquelas sugestões como se fossem ideias suas, E tipo assim, você vai agir, Você vai começar a ter aqueles pensamentos negativos e você vai pensar que é seu e vai começar a alimentá-los, Isso é uma obsessão, quando o irmãozinho menos esclarecido já está perto da gente, no caso, E começa a influenciar a gente em pensamentos sobre situações, sobre pessoas, e a gente, começa a alimentar aqueles pensamentos até virar um vínculo maior que acaba virando uma subjugação. O que é uma subjugação? É a dominação profunda no moral. O espírito vai ali, ele já tem um vínculo maior com você e ele acaba afetando a sua moral, porque ele faz você acreditar que aquilo ali que você tem feito é normal moralmente. E você começa a ter atitudes que
de um desvio moral, que você acha que aquilo dali é certo e que ninguém mais está certo, e ele fica desviando você do equilíbrio da sua conduta moral, do seu caráter, né? Mas lembrando que você abriu porta para ele, aí ele fica ali, ó, e você começa a ter, né, atitudes morais duvidosas. E ele também, né, acaba, como eu vou dizer, também tem aqui ele também fala que essa conduta, né, ele faz você tomar resoluções meio, às vezes absurdas. Tipo assim, você tem atitudes meio absurdas de conduta moral que você nem entende às vezes, mas é um espírito que está te direcionando aquilo ali. E você vai alimentando aquilo comprometedora, que tipo, você tem uma conduta moral duvidosa, você faz um vínculo com um espírito desse, né, uma subjugação. Ele vai começar a fazer você ter atitudes, né, duvidosas, tipo, você vai roubar e vai achar que aquilo é certo, né? Você vai começar a botar um irmãozinho contra outro e vai achar que aquilo é certo. Você vai começar a ter uma conduta moral baixa, né? Porque o irmãozinho menos esclarecido faz isso? E faz você achar que aquilo é normal, que você está certo, que você está na sua razão. E também tem, né, a subjugação corporal, né? Que o espírito menos esclarecido, ele conduz, né, a sua região motora do seu cérebro. Olha, gente, isso é demais. Aí ele faz você ter movimentos involuntários, coisas que você, né, não tem noção de fazer. Tipo, você tá aqui, você discute com uma pessoa, você não é agressivo, né? Mas ele faz você ir lá e agredir a pessoa, né? O espírito, a subjugação é isso, ele domina o seu moral e ele domina também o seu cérebro, e você tem atitudes, né, que você não tem o costume de ter. Você agride, você, como vou dizer, rouba também, isso também acaba sendo uma conduta moral, né, uma reação do seu cérebro, porque ele começa a ser uma subjugação tão forte contigo que você não sabe mais o que é você e o que como vou dizer, intuições do espírito menos esclarecido. Isso fica muito feio, gente. Porque as pessoas à sua volta, que têm um equilíbrio melhor, elas percebem, né, como você está agindo. Mas a gente não se liga. A pessoa que está sendo subjugada, que está sendo obsediada, ela não, acha que tá tudo normal, que nada está acontecendo, entendeu? E também tem a possessão. A possessão é o que é? É o domínio total do espírito menos esclarecido sobre a pessoa. Total, total. Dos sentidos, das ações. Ela passa, né, a agir sobre todo o domínio do espírito. Ela não tem mais consciência, né? Essa pessoa, quando está na possessão mesmo, ela não tem raciocínio mais, ela não sabe o que é certo e errado, ela não tem aqueles flashes de consciência, né? Não tem mais. Ela age tudo em relação ao que o obsessor está mandando, tanto na sua conduta, nas suas ações, quanto em pensamentos, tudo. Então, gente, a gente tem que se policiar muito, porque os espíritos menos esclarecidos estão aí. Às vezes são irmãozinhos de vidas passadas que julgam ter a gente como inimigos, porque às vezes a gente nem é mais inimigo de ninguém. Mas lembrando que quando a gente, né, somos pessoas boas, né, quando a gente tenta caminhar certo, honestamente, né, e já perdoou a pessoa ou aquele irmãozinho menos esclarecido do plano espiritual em vidas passadas, ele não tem como agir em cima da gente, porque Deus protege a gente. Se você tem um irmãozinho, você tem aquela raiva, aquele rancor, e você não perdoa, aí você está dando espaço para ele ter forças para te prejudicar, né? Mas quando a gente perdoa, a gente, né, deixa para lá, não fica tentando alimentar sentimentos ruins, a gente, né, ora pela pessoa, Deus vem, né, nos livrando de qualquer tipo de ataque de fora.
Ele vem nos mostrando a direção certa, né? Nos encaminhando, para a gente não ficar em uma guerra invisível, né? Porque acaba sendo uma guerra invisível. E a gente não precisa disso. A gente precisa ser seres humanos de bens, né? A gente precisa melhorar moralmente, né? Nossas condutas, nosso caráter, porque a intenção da gente aqui na Terra é melhorar, como espírito e como ser humano. Então a gente tem que se afastar de tudo e de todos que faz a gente, né, pensar negativo, tentar agir negativo. A gente não pode deixar as coisas de fora, as pessoas do externo, influenciar na nossa essência. A gente tem que se policiar muito por causa disso, porque às vezes a gente já tem uma parte ruim. Não estou falando que eu sou perfeita, como ninguém é. A gente tem as nossas partes ruins, né? As nossas imperfeições da alma que a gente está tentando melhorar, né? A intenção de Deus aqui na Terra, as pessoas aqui é isso, é melhorar como pessoa e como ser humano. Só que às vezes a gente fica ali tentando, né, melhorar aquela nossa parte, mas não quer dizer que ela não existe. A gente está tentando não deixar ela vir à tona, né? Quando vem, a gente tenta equilibrá-la. E tem pessoas, né, de fora que agem de uma tal forma, ou situações também, que faz a gente, né, botar aquilo para fora. Só que não é que a gente não vai sentir a coisa, a gente sente. A gente não é perfeito. O negócio é não deixar ela dominar a gente. A gente tem que não deixar nossas imperfeições, nossa negatividade nos dominar. A gente tem que ter equilíbrio, tá? Lembrando, a gente não vai deixar de sentir. A gente só vai aprender, né, ter equilíbrio com os sentimentos ruins e não deixar eles fazer, né, a gente agir de uma forma que depois a gente venha se arrepender. Então, gente, não vamos deixar as coisas nem as pessoas de fora interferir na nossa essência. Ter o poder de mudar a nossa essência. A gente não precisa ser igual a ninguém. Se a pessoa te agrediu, jogue flores para ela, né? É difícil, gente, eu sei. É muito difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. Deus ajudando a gente no bem, a gente consegue. Tá bom? Então vamos lá, né? Virar os montinhos. Vou botar os outros dois para cá para dar espaço. Primeiro montinho do espelho. Vamos ver o conselho da Padilha para o final de semana. Aqui. Aqui é a carta do casamento. Então, aqui a Padilha fala, nossa, pra gente tomar cuidado com traições, tá? Que a gente vai ter, quem escolheu esse montinho. Eu fiquei até meio desconcertada agora. Aqui a Padilha fala pra gente, a gente vai ter notícias durante esse final de semana sobre traições de pessoas que, né, conviveu com a gente, ou de situações que aconteceram no passado. Alguma coisa do passado que a gente vai, né, descobrir que a gente foi traído, tá? Para quem escolheu esse montinho. Então, a gente tem que ver o que a gente faz com essa informação, tá? O que a gente possa fazer com essa informação. Ela está falando aqui para não deixar essa informação que vai chegar durante esse final de semana, para quem escolheu esse montinho, desestabilizar a gente, mexer com o nosso psicoemocional, tá? Que não vale a pena. Cara, engraçado, né? Eu falei quase sobre isso. Então ela tá falando aqui que esse final de semana, tá? Quem escolheu o montinho do espelho, o primeiro montinho, vai ter uma notícia sobre alguém do passado ou sobre uma situação do passado que você recebeu traição, você foi traída ou traído. E que não é para você abraçar isso, tá? Deixa pra lá, não deixar o passado interferir na sua vida atual, tá bom? Ela pede aqui. Vamos ver qual o Exu que veio. Pombagira cigana. Eu acho essa pombagira muito bonita. Então, a pombagira cigana aqui diz: não deixe nada, né, nem ninguém de fora
desequilibrar o seu ori. O seu ori, tá, gente? Para quem não sabe, a cabeça. Ela tá falando aqui, ela até me mostrou esse negocinho aqui na cabeça dela, no centro da cabeça dela, que é o terceiro olho. Então ela fala, não deixe nada de fora, nem nenhuma situação de fora, né, te desestabilizar o seu ori, né? E ela fala aqui para quem escolheu esse montinho, que possa ser que você comece a ver as coisas diferentes, tá? Que você vai ter uma visão diferente da sua vida, tá? Ela tá falando aqui que parece que o seu terceiro olho vai começar a se abrir. Gente, para quem não sabe, o terceiro olho é meio sinistro, tá? Você começa a ver muita coisa, espiritualmente falando. Pode ser que você vê espíritos, tá? Pode ser que você vê a aura das pessoas, pode ser que você veja as pessoas quando chega perto da gente, às vezes, você sente todas as emoções da pessoa, tá? Então, quem escolheu esse primeiro montinho aqui, a Padilha diz, não deixe nenhum acontecimento passado vir à tona, que vai vir à tona esse final de semana, te desestabilizar, tá? E ela pede a mesma coisa, que você vai abrir seu terceiro olho e vai começar a ver as coisas diferentes na sua vida. Assim, é uma coisa assustadora? É, mas é bom, porque você vai ver quem é quem do seu lado, tá bom? Esse é o primeiro montinho. Segundo montinho, o montinho do perfume, o meu conselho da Padilha. Aqui a Padilha pede para quem escolheu esse segundo montinho, o montinho do perfume, para escolher bem os seus caminhos, as suas escolhas, né? Escolher as coisas com mais racionalidade do que a emoção, tá? Não deixar certas coisas te desanimar, né? Te trazer problemas, porque tem muitos irmãozinhos menos esclarecidos tentando prejudicar a sua caminhada. Tá? Quem escolheu esse montinho do perfume, ela diz aqui, escolha as coisas, né, com racionalidade, não trabalhe, né, no seu emocional, não deixe o seu emocional dominar você, tá? Porque aqui tem muito irmãozinho menos esclarecido tentando te tirar do caminho, tá? E o caminho que você tá é o caminho certo. Aqui eu não sei se, para quem escolheu esse segundo montinho, eu não sei se ela fala do seu lado espiritual ou do seu lado material, mas ela fala que você está no caminho certo, mas tem muitas forças, né, negativas querendo forçar você a ir por um caminho contrário, tá? Tentando desestabilizar. Não deixe, tá? Não deixe. E esse final de semana, isso vai acontecer muito forte na sua vida. Então, você tem que ter racionalidade para passar esse final de semana, para não deixar forças, né, negativas te tirar do seu foco, te jogar para caminhos contrários, tá bom? Vamos ver qual é o Exu. Seu Exu tranca a rua. Sinistro. Então, aqui, seu Exu tranca-rua fala que nem nada, né, de negativo que enviarem para você vai chegar até você. Que ele vai, né, trabalhar a seu favor, tá? Ele tá falando aqui que nada nem ninguém que esteja trabalhando contra, né, você vai chegar até você, o negativo. Mas também você precisa ter equilíbrio, tá? Ele pede aqui muito equilíbrio e racionalidade para a caminhada. Tá bom? Olha, gente, sinistro. Esse foi o conselho da Padilha, seu Exu tranca-rua, segundo montinho. Terceiro montinho, montinho no punhal. Parece que esse final de semana as energias não vão estar muito boas, né? Então, quem escolheu o montinho do punhal, o terceiro montinho, a Padilha fala o quê? Para você ter sabedoria com certos aliados da sua vida, tá?
porque às vezes a gente faz, né, parcerias que não venham a trazer coisas boas pra gente. Mas ela diz aqui para você ter sabedoria durante esse final de semana para ver quais são, né, as amizades, tanto no financeiro, nas parcerias, tudo que você possa trazer, né, firmar contrato, firmar negócio, ter união durante esse final de semana, tá? Ela fala aqui que ela vai a espiritualidade, né, que te acompanha, vai trazer surpresas e vai botar durante esse final de semana pessoas boas no seu caminho, mas você tem que ter discernimento para saber quem é quem, tá? Ela fala aqui que você tem capacidade de prestar atenção de quem vale a pena, né, se vincular e quem não vale. E isso serve tanto para o lado afetivo quanto para o lado material, financeiro, né, quanto para o lado de amizade social, tá bom, gente? Aqui a pombagira que veio foi pombagira das almas, tá? E ela fala aqui que te dá forças, né, para você, como eu vou dizer, te dá forças para você escolher, né, a parceria e proteger essa parceria. Ela tá falando aqui. Como ela sempre fala, ela te põe debaixo do guarda-chuva dela e ela te protege se a parceria for boa, tá? Então, toda parceria que você, né, fizer durante esse final de semana e valer a pena, né, ela vai proteger, tá? Porque ela tá falando aqui que vai ter muito, olhos negativos em cima das suas parcerias durante esse final de semana. Ainda mais quando for ainda mais se for, desculpa, uma parceria boa, próspera, que vá dar certo, tá? Vai ter muito olho grande, muita inveja em cima. E ela vai te proteger de toda essa inveja, de todo esse olho grande, de toda essa negatividade. Aqui, pelo menos, a energia tá melhor de quem escolheu esse punhal, esse montinho no punhal, tá? Você só precisa ter sabedoria para saber quais parcerias que vale a pena ou não. E a Padilha falou que você tem, tá bom? Terceiro montinho no punhal. Gente, obrigada para quem chegou até aqui, tá? Hoje não foi um dia muito bom para mim, eu quase não vim fazer a tiragem, mas a Padilha conversou comigo e pediu para mim vir. Porque às vezes quando a gente não está muito bem, não é muito bom a gente trabalhar com essas energias, né, do espiritual, ainda mais esclarecendo as pessoas. Então, gente, vamos nos policiar e nos equilibrar, né, energeticamente para a gente não deixar nada de fora interferir na nossa vida, tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Bom final de semana!